Mário Povia, nosso presidente do Sudeste Export, que na próxima segunda-feira faremos o lançamento de forma virtual do Sudeste. Doutora Luísa Sobreira, presidente do Nordeste Export. Vejo o Angelino Caputo, mais uma vez, presidente do Brasil Hack Export. Ricardo Molitzes, presidente do Santos Export. Então, em nome, e o nosso presidente do Nacional, José Roberto Campos. Tá? Em nome de vocês, quero cumprimentar todos os conselheiros. Milena, por gentileza, é com você e um ótimo evento. Obrigada, então, a todos. Boa tarde a todos. Vamos, então, iniciar os trabalhos desse terceiro dia de comemorações à Semana da Mulher, e comemorações agora organizadas pelo Conselho Feminino, né, do Fórum Brasil Export. E nós temos tratados, como bem falou o Fabrício, nós temos tratados nessas reuniões temas bastante relevantes do setor, mas com um enfoque na participação feminina, né? No encontro de hoje, que vamos discutir segurança jurídica, regulação no ambiente das operações logísticas, nós temos quatro grandes advogadas especialistas, né, no setor, doutoras Beatriz, doutora Gabriela, doutora Letícia e doutora Nájila. E então já agradeço antecipadamente a presença das quatro. Agradeço também, Fabrício, o convite, a oportunidade para moderar esse evento, e saúdo as demais conselheiras, executivas, os conselheiros e executivos aqui presentes também. Nós sabemos, não é, que segurança jurídica e estabilidade regulatória, ao lado da liberdade econômica, são premissas e fundamentais, portanto, premissas à estabilidade e ao aprimoramento do sistema portuário brasileiro. São condição sine qua non ao aumento da eficiência das operações portuárias, a captação dos investimentos privados e, ao final das contas, a redução do tão proclamado custo Brasil e também ao incremento do nosso PIB. Portanto, uma primeira provocação aí a cada uma das nossas quatro convidadas será a seguinte, né? A seguinte pergunta: doutora Beatriz, doutora Gabriela, doutora Letícia e doutora Nájila, nessa ordem, por favor, respondam como é que tem sido a trajetória e a atuação de vocês, advogadas e mulheres, nessa seara jurídica, com vista a aprimorar a regulação e assegurar o cumprimento das leis e dos contratos no setor. Por Milena, favor, Beatriz. Eu pediria só um segundinho, doutora Beatriz, antes da sua fala inicial, colocar o vídeo de 40 segundos que o Conselho Feminino preparou para as nossas lives, por gentileza. Claro, sem dúvida. Vamos lá. Eu sou Maiara Chaves, presidente do Conselho Feminino do Brasil Export. Nessa Semana da Mulher, gostaria de parabenizar todas vocês que fazem desse setor de infraestrutura com muita competência, muita dedicação, muito trabalho e, é claro, sem deixar toda a delicadeza da mulher e o jeito feminino de ser. Boa semana a todas, e eu queria deixar um recado também para aquelas que desejam entrar nesse ramo. Lutem, corra atrás do seu sonho, do seu desafio. Nós estamos aqui de braços abertos esperando por você. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Doutor Fabrício, aqui cumprimento e cumprimento todos os presentes, todas as presentes, minhas colegas. Gostaria também de parabenizá-los pela Semana da Mulher. É muito importante esse papel que estamos conquistando e aqui desempenhando essa semana frente a um setor que era eminentemente masculino. Hoje já vejo muitas mulheres e isso me deixa muito satisfeita. Então, já iniciando a resposta à doutora Milena, de fato, quando eu iniciei a minha carreira jurídica, me via muito sozinha, isolada como mulher e ainda como jovem, né?
E hoje vejo grandes companheiras nessa jornada jurídica. Então, a chegada à segurança jurídica no setor portuário, eu vejo que ela é uma conquista, assim como é uma conquista do poder feminino nesse setor, né? Então, são duas balanças que estão se equilibrando e estão crescendo em compasso a cada vez mais no Brasil e no mundo, né? Uma conquista gradual e constante. Não sei se já é para eu ingressar agora no meu tema específico, já pode, Fabrício? Perfeito. Claro. Eu gostaria de trazer um pouquinho, nosso tempo é curto, mas eu vi uma frase muito provocativa essa semana e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui no seminário, que é o seguinte: o Brasil é um país seguro e previsível. Não corremos o menor risco de dar certo. Essa é uma frase que me impactou e que eu vejo que gosto de pensar, na verdade, que é justamente o contrário. O Brasil tem tudo para dar certo. O povo é trabalhador, as terras são férteis, as riquezas são naturais e existem. Mas no setor da infraestrutura, que é o que a gente está estudando, é preciso se implementar soluções para garantir e implementar cada vez mais a segurança jurídica e um ambiente propício para a fertilização desses investimentos, né? Quando eu olho, por exemplo, os contratos de concessão, que agora são uma tendência no setor, e aí trazendo para análise a questão da CODESA, que já foi colocada em consulta pública, então a gente tem dados concretos para trabalhar. O contrato de concessão, ele é justamente uma forma de limitar o comportamento oportunista das partes, né? Visando garantir, assim, um compromisso de longo prazo entre agente econômico e Estado. No caso da concessão do Porto de Vitória, nós temos um contrato de concessão em vistas de ser assinado e, enquanto isso, alguns contratos de arrendamento já firmados com o atual poder concedente. Quando eu falo em alguns contratos de arrendamento, na prática são 5 hoje, fora os contratos de transição, que pelo seu curto lapso temporal eles acabam não contando, né, para esse estudo, mas com certeza também tem que ser respeitados enquanto vigentes. Mas esses contratos de arrendamento, 5, hoje eles trazem uma renda inestimável ao porto, né? É o que garante o funcionamento do porto. E, sem dúvida, eles são importantes para a continuidade da operação portuária, ainda que seja feita a concessão ali mais à frente. Então, essa concessão, que vai durar 35 anos, podendo ser prorrogada por mais 5 anos, ela vai ter que respeitar um contrato que foi firmado hoje com o poder concedente, né, o MINFRA, ou ainda quando era a CODESA, se existe ainda algum contrato que foi firmado na égide da CODESA ser o poder concedente, né? O que se verifica dos estudos da audiência pública é que a intenção da ANTAC, junto do MINFRA, como formulador de política pública, é que justamente todas as áreas disponíveis no porto organizado, tanto de Vitória como de Barra do Riacho, sejam exploradas com máxima efetividade. E os contratos de arrendamento em vigor, que sejam preservados, ainda que eles sejam transformados em contratos de direito privado, né? Então, seu regime vai ser alterado, o dono do contrato vai ser alterado, vai deixar de ser poder concedente para ser a concessionária, e suas cláusulas, né? Como é que vão ficar suas cláusulas? O que se sabe até agora é que as cláusulas principais vão ser mantidas e as cláusulas acessórias, por vontade das partes, podem ser negociadas. E o que eu chamo de cláusulas acessórias? Na verdade, as balizas todas contratuais que não envolvam ali a movimentação de carga, né, em primeiro lugar, porque esse é o fundamento principal do contrato, né? Logo após, você pode até vir a renegociar uma alteração de área, uma ampliação de área, até uma ampliação do escopo de cargas desse contrato, mas num primeiro momento você entende que aquilo ali está seguro, que o contratante não precisa se preocupar
com essa baliza e depois ele pode negociar isso junto à concessionária para a melhor oportunidade e conveniência de ambos. Então, o que o BNDES colocou quanto a isso no estudo que foi disponibilizado é justamente que os contratos vão passar por um regime de transição para serem privatizados, tá? Eles vão ser tornados privados. E a ANTAQ, obviamente, vai poder ser chamada ao caso, caso não tenha convergência entre as partes no aceite de eventuais cláusulas que sejam negociadas. E nem por isso o contrato não vai ser privatizado. Então, ele vai sim deixar de ser um contrato de arrendamento na forma como conhecemos hoje, para ser um contrato de arrendamento, não sei se vai continuar com esse nome, né, mas um contrato de arrendamento privado que vai ser firmado com a concessionária. Então, o principal para quem está na área hoje é ter a certeza dessa segurança jurídica e da previsibilidade que as cláusulas contratuais que hoje regem o seu negócio vão ser cumpridas. Então, que ele tem pelo menos ali aquele prazo que já foi convencionado, que ele tem aquela possibilidade de movimentação daquela mercadoria que já foi contratada e que aquela área vai estar disponível para seu uso, ainda que depois ele venha convencionar que outras cláusulas se enquadram melhor no perfil do seu negócio, e isso é interessante tanto para a autoridade portuária quanto para o contratante. De qualquer forma, é óbvio que, assim como qualquer contrato, ele é imperfeito e ele vai ter informações incompletas, né? Então, conflitos entre as partes certamente ocorrerão. E incertezas sobre o comportamento do governo pode trazer o custo, né? Aquele custo do imprevisível. Você não sabe como é que o governo vai se posicionar ou como que o privado vai se posicionar, mas o privado ele fica subordinado ao que o governo determina, né? Como parte principal ali, detentora de maior poder nessa relação contratual. Então, esse contrato, certamente, havendo alguma insegurança jurídica que continue permeando a sua execução, ele poderá ser levado tanto ao crivo da ANTAQ como para o Poder Judiciário. Com relação ainda à questão da segurança jurídica, é certo que a omissão regulatória, tanto a omissão regulatória quanto o excesso regulatório, eles também podem ser problemas para essa segurança jurídica, né? Porque quando você tem um peso do Estado muito grande, onde o regulado não está ciente de que o Estado vai se posicionar de determinada forma, porque o Estado está cobrando a mais do que deveria, porque o Estado pede informações que não são de costume, pede informações que já entram na área do privado, isso também traz insegurança jurídica, isso traz custo e traz uma imprevisibilidade que dificulta também o investimento. E todas essas questões contratuais, enfim, normativas de excesso regulatório ou de omissão regulatória, elas podem sim ser levadas para o judiciário. E aí a questão final que eu gostaria de chegar é que nem sempre o judiciário vai ter a resposta para trazer a segurança jurídica, né? O que a gente verifica muito atuando com um direito que é tão segmentado como portuário, é que a justiça, principalmente a federal, que trata das causas portuárias, ela não tem e nem teria como ter o nível de especialização técnica que o direito portuário exige para uma resposta em cada processo. E o que acontecia muito no passado e que hoje se vê que está entrando em desuso era o Poder Judiciário alegar mérito administrativo em todas as causas, né? Então, chegava uma questão no Poder Judiciário, poderia até não ser mérito administrativo, mas assim ele alegava. Hoje em dia, você já vê uma tendência um pouco distinta, mas que também não é necessariamente positiva, que é o Poder Judiciário fazendo análise do detalhe de tudo que acontece, tudo que é trazido dentro de um processo. Tá? E por que isso não é positivo? Porque muitas vezes é sim mérito administrativo, é sim uma questão discricionária que a agência reguladora ou o poder concedente trouxeram para o caso concreto e que não caberia ao Poder Judiciário analisar, né? Então, trazer a questão para o Poder Judiciário não necessariamente implica uma necessária segurança jurídica. De toda forma, ao que se entende como
necessário para esses casos, principalmente no setor portuário, é que o Poder Judiciário faça sempre uma análise jurídica, mas levando em conta os resultados socioeconômicos da sua decisão, né? Então, toda decisão, seja revogando um contrato, revogando uma portaria da ANTAC, revogando uma norma do Ministério, toda decisão tem um impacto para os terminais, para os operadores portuários, para os usuários. E além da questão jurídica, tem-se que ter como balizador dessa decisão judicial o impacto socioeconômico e socioeconômico da decisão. Então, o que eu traria aqui como necessário para se garantir uma maior segurança jurídica nas decisões judiciais seria a necessária análise econômica do direito para uma otimização técnica dos estudos e verificação das consequências econômicas nas decisões judiciais. Por fim, o que cabe ainda apontar como boas práticas para a condução sempre da maior segurança jurídica para o setor é também o uso do compliance pelo regulado e da governança regulatória por parte da administração pública. E aí, entrando um pouco mais na governança regulatória, que hoje está muito em voga e que eu vejo sendo bastante aplicada já pela ANTAC e pelo Ministério, o que é excelente, e eu até saúdo essa iniciativa, é que a governança regulatória, ela tem como critérios uma estratégia organizacional, uma autonomia, independência da agência, por exemplo, uma clareza dos papéis dos seus técnicos, né? Ela tem uma clareza no processo de tomada de decisões. Então, quando você vê a ANTAC expedindo ali uma regulamentação quanto à forma de decisão da diretoria colegiada, isso já traz uma transparência para o regulado, e é muito importante isso para o fluxo processual e, portanto, para a segurança jurídica. E isso confere uma previsibilidade regulatória como um todo. Então, a princípio era isso que eu tinha para contribuir, tentando trazer um pouquinho, né, a parte do administrado, que pode contribuir cumprindo as regras de compliance, a parte do Poder Judiciário, que pode fazer uma análise muito mais socioeconômica do direito, e a parte da administração pública, que pode cumprir as regrinhas de governança regulatória, e assim todos trazerem um ambiente de maior segurança jurídica para o setor portuário de infraestrutura como um todo. Milena, você está sem som, Milena, precisa habilitar seu som. Doutora, agradecemos muito essa introdução, essa ampla introdução aí que você fez. Algumas dessas falas suas, né, dessas suas intervenções, eu iria lhe fazer nas próximas perguntas, mas você já se adiantou, ótimo. Então, eu vou perguntar aí para a doutora Gabriela, além, né, aí entrando um pouquinho mais na temática, mas também discutir um pouco a trajetória dela, enfim, mas talvez a gente entrar um pouquinho mais, mergulhar um pouco nessa questão da omissão ou do excesso regulatório, não é, quanto às decisões liminares e mesmo decisões desvirtuadas aí por parte de órgãos reguladores, e mesmo a interferência do Poder Judiciário, o quanto tudo isso pode acentuar, e vem, às vezes, acentuando, a insegurança jurídica em que vivemos no setor. Por favor, doutora Gabriela. Obrigada, doutora Milena. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui inicialmente, e se me permitem fazer um cumprimento especial para a doutora Elizabeth Codato, porque nós estamos aqui na Semana da Mulher. Eu gostaria de enfatizar que a doutora Elizabeth foi uma das primeiras advogadas atuantes no setor que conheci quando iniciei minha carreira profissional aqui no Porto do Itaqui, e tenho grande admiração por ela, e desde o primeiro momento teve um impacto significativo na minha atuação como profissional, de íntegra, culta, e sempre conduzindo muito bem seus trabalhos. Então, em nome da doutora Elizabeth, eu cumprimento a todos
E já inicio aqui a minha fala, Milena, trazendo um dado, né, da UNCTAD, que ela, na publicação anual dela de 2019, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio, ela falou que existe um número crescente de mulheres entrando na indústria naval em todas as funções, né, incluindo navegação, operações, fretamento, seguros e no direito. Mas ainda assim, temos menos de 2% de mulheres atuando no setor. E uma das falas da Ana Silva, ela é uma supervisora do porto de Fort Lauderdale, e me chamou muita atenção, ela atua no porto há mais de 20 anos, e ela diz que o setor marítimo é o segredo mais bem guardado das mulheres. E por quê? Porque sempre que se pensa em setor marítimo, não se pensa nas mulheres do setor marítimo, né? Não se vê mulheres atuando no setor marítimo. Se pensa no marinheiro vestido de roupa branca, se vê o trabalhador portuário com sacas nas costas e não se pensa e não se vê essa quantidade toda de mulheres. E dentre as carreiras das carreiras ocupadas por mulheres, uma delas é a jurídica. E hoje eu tenho aqui várias colegas em comum e eu acredito que os desafios profissionais nossos sejam comuns. Pegando o gancho da fala da doutora Beatriz, eu acredito que um dos grandes desafios realmente nossos como profissionais do direito é o total desconhecimento dos reguladores, dos stakeholders, dos tribunais sobre os papéis de cada um dos atores no setor. Então, vamos dizer que não é só um segredo bem guardado das mulheres, mas ele passa a ser um segredo bem guardado até da própria sociedade. Então, a gente tem uma grande dificuldade na atuação diária em trazer aos órgãos reguladores e atuantes quais os limites de atuação, quais as responsabilidades, os limites de cada um. E aí eu volto ao tema do nosso debate de hoje. Quais os caminhos para o aperfeiçoamento da segurança jurídica e da regulação no ambiente das nossas operações logísticas? E eu cito aqui, divido a minha fala em dois caminhos. Um, na atuação jurídica interna, né, na empresa. Eu sou advogada, atualmente ocupando o cargo de gerente jurídica no Porto do Itaqui. E outro seria uma atuação externa com esses stakeholders. Na atuação interna, eu vejo com grande importância a atuação na advocacia consultiva, né, com um suporte direto para os atos da presidência, para a expedição de normas referentes à operação portuária, gestão do porto e administração, dentre outros. Nesse sentido, a gente sempre busca atuar e orientar os setores internos da empresa a abrir um diálogo com os atores envolvidos, né, buscar ouvir a necessidade tanto dos clientes internos quanto dos usuários. Nós atuamos aqui diretamente na criação de normas. Como autoridade portuária, nós temos essa autonomia para a criação de normas de gestão, normas tanto procedimentais, práticas do nosso dia a dia. E nós temos que, na nossa atuação, tomar o cuidado na criação dessas normas para abrir rodadas de discussão, rodadas de treinamento e, inclusive, se necessário, a depender do tipo de norma que vai ser implementada, um prazo de carência de adequação. Então, a gente tem atuado nesse sentido, com consultas públicas também, desde criação de norma de atracação até norma de mudança de sistema de acesso de caminhões e carretas no pátio de carretas e acesso aqui no porto. Então, ter essa preocupação de diálogo e de envolver a todos. Nós tivemos normas que foram implementadas aqui nos últimos anos que parecem pequenas e fáceis de resolver, mas que tiveram um impacto muito grande, que nós tivemos que ter uma atuação próxima e um treinamento, colocando caminhoneiros, colocando equipe de limpeza, colocando todas as pessoas na sala de treinamento, né? E cito como exemplo obrigação de colocação de lonado de costado de navios, adequação de moegas, a NR29, implantação de sistema então de controle de acesso ao pátio de carretas, entre outros. Então, internamente, a gente garante o envolvimento de todas as áreas para analisar os impactos, e aqui eu falo desde qualquer processo administrativo, passando por todos os setores, até a implementação de alguma norma ou a implementação de algum processo. E tudo isso para quê? Para garantir a discussão, a publicização de nossos atos e garantir a menor judicialização de atos. Então, essa é uma forma de
atuação. Como ferramentas internas de atuação e como uma boa prática adotada aqui no Porto do Itaqui, eu cito as certificações voluntárias. O Porto do Itaqui, em 2018, adquiriu a certificação ISO 14001, já possuímos a certificação ISO 9001, e eu estive à frente desse processo de certificação da ISO 14001, na época eu era gestora de meio ambiente, e a ISO 14001, ela vai muito além de um mero certificado. É muito além de apenas um papel, um documento. Um dos pilares da ISO 14001 é a conformidade legal. Então, ela atua na mudança de condutas, na mudança de procedimentos e principalmente na consciência ambiental. Então, uma certificação como a 14001, ela leva ao conhecimento da alta gestão dos riscos ambientais da atividade por nós desenvolvida. Então, esse envolvimento da alta liderança, trazida pela implantação de um sistema de gestão que busca uma melhoria contínua, como a ISO 14001, ela tem trazido resultados significativos. Estudo atrelado também a uma rede de canais de comunicação com os órgãos fiscalizadores, trazer os órgãos atuantes do setor, né? Trazer a IBAMA, trazer a Unidade Ambiental de Meio Ambiente para dentro do setor. Então, trazer os órgãos reguladores para conhecer os atores e assim a gente evitar a judicialização, evitar processos, né, processos judiciais. Uma outra certificação que nós recentemente tiramos aqui no Porto Itaqui foi a ISO 27001. A ISO 27001, ela tem como base principal a sigla CID, confidencialidade, conformidade das informações, a integridade das informações, garantindo que ela seja acessada por quem de direito, e, ao mesmo tempo, a disponibilidade e a garantia de acesso às informações que podem ser públicas. Então, isso garante o quê? Na prática, uma maior sistematização dos processos, consequentemente, acesso aos clientes, né, visibilidade, comunicação, um sistema robusto de suporte, né, garantindo a disponibilidade das informações para o cliente, para o armador, para o dono da carga, para os regulados, para a Secretaria da Transparência, uma maior governança. Então, quando se pergunta no Porto, por que o Porto tem uma ISO de 14001 para garantir a sustentabilidade das operações portuárias? Por que o Porto busca uma certificação na 45001, que o Porto de Itaqui está em processo também de busca dessa certificação para garantir uma segurança do trabalho nas operações? E por que se busca uma ISO 27000 para garantir a continuidade das operações? E a continuidade das operações através da segurança das informações. Nós tivemos situações recentemente de portos brasileiros que ficaram paralisados em algumas semanas por terem seus sistemas hackeados, armadores internacionais que tiveram seus sistemas hackeados. Então, o principal objetivo das certificações voluntárias é pensar sempre no cliente. Uma segunda forma de atuação, atuando externamente com os clientes, uma atuação conjunta com os reguladores. Em 2015, em convite da agência reguladora da ANTAC local, da unidade local da ANTAC, nós elaboramos um manual de fiscalização conjunta. Esse manual ele trouxe uma segurança jurídica para a fiscalização exercida pela autoridade portuária sobre operadores portuários, sobre arrendatários, empresas credenciadas, fortaleceu o papel da autoridade portuária nessa fiscalização e também garante a conformidade legal da própria autoridade portuária na sua gestão, trazendo também para si um trabalho mais próximo da agência reguladora. Então, a parte da agência reguladora, que conhece as nossas dificuldades, eu acredito que, conforme já apontado na fala da doutora Beatriz, a insegurança jurídica gerada principalmente por tribunais e demais stakeholders, hoje é um dos maiores dilemas nossos, na nossa atuação jurídica. E uma forma que nós buscamos aqui atuar nesse sentido é trazer os órgãos para dentro do porto, para conhecer quem são esses autores e quais são os limites. Nós tivemos aqui em 2017 uma turma do curso de aperfeiçoamento da Escola Superior do Ministério Público do Trabalho, que é uma comissão específica técnica de portos. E eu me vi naquele evento, que foi todo um treinamento realizado aqui no Porto do Itaqui, abrindo um painel falando operador portuário,
empresas credenciadas e diferenciando um a um, diferenciando o papel e o limite de um a um. Porque a gente quer que o regulador venha aqui ao Porto e conheça o papel de todos, né? Então, nós tivemos essa atuação junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho. Fizemos recentemente também um outro com o TRT, trouxemos os juízes do trabalho para cá, para dentro do Porto, para conhecer. Fizemos um ciclo também com o DENIT, na oportunidade da mudança de uma norma sobre pesagem de caminhões, trouxemos para cá o DENIT palestrando junto com a gente. Então, essa atuação junto com os órgãos, a gente vê como grande valia. E, Milena, eu sei que meu tempo está concluindo, está acabando, então, só para concluir, também uma forma de participação é a participação em conselhos técnicos. Nós atuamos junto com do grupo de trabalho da revisão da CONAMA 398, doutor Sérgio Aquino participou também, nos encontramos lá algumas vezes, trazendo os problemas do setor, tentando trazer isso na revisão da norma, tentando solucionar e, principalmente, problemas relacionados aos papéis de cada um. Então, gaps ainda temos muitos, principalmente em decisões judiciais, mas a gente tem buscado trabalhar, né, buscado essa solução através do maior conhecimento do setor, né? Eu acho que essa seria, então, a minha fala inicial, e a gente pode voltar depois com mais alguns casos específicos, doutora Milena. Agradeço, doutora Gabriela, as suas contribuições. Eu vou pedir, solicitar, aí, por favor, para as doutoras, para a gente reduzir as nossas falas para 10 minutos no máximo, porque nós estamos já com o tempo quase esgotado para essa primeira etapa da nossa reunião. Então, me permita só um negócio, uma observação, doutora Milena, e aí, doutor Fabrício, é que as exposições são tão magníficas que, se pudéssemos, dobraríamos o tempo. É uma verdadeira aula. Parabéns, desculpe, Milena, ter lhe interrompido, mas o momento era mais do que oportuno. O problema, doutor César, é que nós temos um tempo nessa plataforma Zoom, e aí não temos, vamos ter que, mas teremos outras ocasiões em que poderemos continuar discutindo o tema, ok? Então, prosseguindo, doutora Letícia, nós estávamos falando, a doutora, inclusive, Gabriela, e a própria doutora Beatriz também falou dessa questão do diálogo, né, das partes, para garantir, inclusive, a compliance no setor. Queria saber como é que é a atuação de vocês na mediação entre as partes interessadas e na melhoria das cláusulas contratuais para aprimorar mesmo esses contratos. Por favor, doutora. Então, queria começar aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer aqui na pessoa do Fabrício, agradecer a Brasil Export, agradecer vocês todos que estão aí nos ouvindo, que eu vou fazer aqui na pessoa do meu querido doutor Mário Polvia, doutor César. Felicidade de estar aqui com vocês e as minhas colegas de painel, que eu também quero saudar em nome da Milena, que é a nossa mediadora. Bom, então, respondendo a sua provocação, Milena, de trajetória e profissional, mas fazendo uma interligação com a segurança jurídica, nós, advogados, temos a má fama, até merecida em parte, de contribuir para a insegurança jurídica, até porque a gente vive um pouco dela, né? Mas isso é só uma faceta da advocacia. A advocacia, felizmente, é muito ampla. Eu faço parte desses advogados que, justamente como você falou, Milena, atuam mais nessa parte da mediação. E mediação, digo aí, não só da mediação propriamente dita, mas essa mediação realmente de fazer a ponte entre os nossos clientes, né, e o poder público. E, às vezes, o contrário também. Eu, com muito gosto, tenho sido muito contratada agora pelo poder público para fazer modelagens, né? O BNDES, ele mudou a sua forma de contratação, as contratações ficaram mais técnicas, e isso propiciou para que escritórios como o meu, que são especializados e que a gente se envolve aí diretamente nas questões, possam ser contratados. Então, a gente está sempre fazendo essa ponte de mediação e de tradução, né? Tentando levar para o poder público as preocupações legítimas que a gente sente ali do banco de lá, da advocacia, e a mesma coisa ao contrário, né? Às vezes
brigo, mas não, isso daqui não dá para pedir, isso aqui não tem como pedir, não tem como atender, como que a gente vai construir algo que as partes possam chegar, né, numa convergência. Então, eu acredito muito, sou entusiasta da mediação e de participações de neutros que consigam auxiliar no diálogo. E acho que quando você falou de trajetória, a minha trajetória e contribuindo para a segurança jurídica tem a ver com isso, pura prática. E eu acho que o direito é um campo muito propício para as mulheres. Por duas razões, acho que a gente é propício ao diálogo, a gente gosta de se comunicar, fala bem, tem essa vocação, e também porque nós somos cautelosas, assim, de modo geral. Sei que é um comentário um tanto sexista, porque cada mulher é de um jeito, mas, de modo geral, a mulher tende a ser um pouco mais cautelosa, que é algo que, para o direito também, é importante a gente ter essa cautela para poder construir, para poder ousar, para poder arriscar também, porque risco zero está difícil de ter essa vida, como já dizia Guimarães Rosa, viver é muito arriscado, né? Então, não tem como escapar disso. Mas, posto isso, que viver é muito arriscado, falando um pouco mais da segurança jurídica, né? Eu acho que aqui a gente tem, como você mencionou, Milena, acho que tem dois caminhos aí que a gente pode trilhar para tentar ver, para chegar no nome do nosso painel, né? Ver quais são os caminhos de aprimoramento da segurança jurídica, que tem a ver tanto com o passado, né? Com a estabilização do que ficou decidido e das regras, como com a capacidade, que tem a ver com esse passado, de previsibilidade futura, mas sempre com repercussão no presente. Normalmente, quando tem uma falha aí, é uma repercussão na contramão dos investimentos que a gente precisa para o setor, né? Mas aí essas duas trilhas, esses dois caminhos, eles meio que se bifurcam, embora até a palavra bifurcar não seja melhor, que eles se entrecruzam, que é um caminho mais objetivo de pensar no aprimoramento das regras objetivas que a gente diz, né? No sentido de serem regras mais estáticas, postas, mas também muito importante o caminho subjetivo dos sujeitos que aplicam essas regras, né? As regras não têm vida por si só, elas são sempre aplicáveis. Então, dentro desse campo dos sujeitos, embora eu vá falar mais da regra, quero falar só duas palavras, eu considero fundamental o fortalecimento das instituições, para que, como aí tanto Beatriz como Gabriela falaram, e não tem como não falar nisso quando a gente fala de segurança jurídica, para que cada um compreenda o seu papel e exerça o seu papel sem se omitir e sem exacerbar, né? Esse é o grande metro aí da segurança jurídica. E também muito importante, dentro desse prisma dos agentes, eu sou muito fã de um instrumento que corre o risco de ser muito burocratizado e ficar pouco efetivo, mas ele, como conceito, eu acho maravilhoso, que está ligado ao princípio que a gente chama de princípio do consequencialismo, que são as análises de impacto regulatório. É muito importante, ainda mais num setor como esse setor portuário, que para mim é o setor, eu tenho uma atuação multissetorial, então posso dizer isso, é o campeão, né? É o campeão de multirrelações aí, isso vai desde o campo da regulação mais direta. A gente tem aí uma Secretaria de Portos atuante, uma ANTAC, as autoridades portuárias, até as várias entidades com que se lida aí nos portos e com repercussão para todas essas operações, né? Então, sobretudo nesse campo, que é muito emaranhado, essas análises de impacto regulatório são essenciais para que, quando se vá aprimorar a regra, consiga se dar um tiro certo, né? Sem causar mais estrago do que aquilo que se queria remendar. Então, agora falando mais objetivamente da aprimoração, do aprimoramento de algumas cláusulas contratuais ou de alguns institutos, eu acredito, a meu ver, o principal problema aí de insegurança jurídica está justamente nesse ponto que eu mencionei, no emaranhado de regulação, de posturas que repercutem num emaranhado de sobreposição de fiscalização e, por consequência, de sanção. Isso tem um efeito aí em cascata, em cadeia de todas as operações do setor, né? Que regulação eu cumpro? Eu acho que o novo marco, né, que nem é tão novo mais, contribuiu muito nesse sentido, mas, sobretudo ainda, no que se refere à zona de atuação da Secretaria de Portos, né, do Ministério da Infraestrutura por meio da sua Secretaria de Portos, e da ANTAC, tem ali muita zona de penumbra que merecia uma análise um pouco mais
cuidadosa, para usar de novo essa palavra, para se poder deixar mais claro o papel de cada uma e aqueles que lidam com a regulação saber um pouco melhor como lidar, né? Além disso, nesse campo todo aí dessas várias entidades, né, e aí a gente fala de autoridades sanitárias, que inclui a Anvisa, mas não só, autoridades aduaneiras, que inclui a Receita Federal, mas não só, autoridades ambientais, que inclui o IBAMA, mas não só, autoridades marítimas, que inclui a Marinha, mas não só. Nesse meio, esse emaranhado todo, isso que a Gabriela mencionou, eu adorei, eu acho que ainda engatinhamos. Adorei, Gabriela, você falar desses manuais de fiscalização conjuntos. Eu acho imprescindível que a gente tenha realmente uma tentativa, um esforço, e a nova lei das agências reguladoras ela fala muito disso, né? É um esforço de ter acordos de cooperação técnica e da expedição de atos normativos conjuntos para tentar uniformizar as exigências e também a fiscalização. Uniformizar e padronizar. Isso dá uma segurança jurídica enorme. Eu queria parabenizar aí vocês do Porto por essa iniciativa de expedir um manual de fiscalização que tem uma repercussão no dia a dia muito grande, conjunto. Acho que esse tipo de iniciativa é muito bem-vindo. E queria fazer uma provocação, nem sou a melhor pessoa para falar disso, mas estou tendo agora uma experiência com uma concessão que construiu um CUF, Centro Unificado de Fiscalização, ali de fronteira, e por meio de um programa otimizou muito a interação entre esses diversos agentes aí, stakeholders, como falou tanto a Gabriela, e que pode ser otimizada aí por meio da tecnologia também. Então, eu acho que tem uma melhor governança regulatória, seja por meio dessa atividade mais articulada, e aí também só uma lembrança, né? Eu falei só alguns órgãos, né? A gente, e não falei ainda até o principal, mas mesmo com órgãos de defesa da concorrência, né? A lei das agências veio também esclarecer qual é a atuação da ANTAC nesse sentido. E a gente vê que os contratos mais modernos, mesmo os mais modernos, eles ainda não dialogam tanto com isso, aquela ideia de que cabe à ANTAC, né, acompanhar e monitorar, mas cabe ao CAD a efetiva fiscalização e sancionamento dessas condutas, né? Embora uma postura ativa da ANTAC seja imprescindível aí para o bom funcionamento da competição. E daí vem a cerejinha do bolo ainda nesse emaranhado aí das governanças regulatórias, né? Não é que é regulatória também, que é a relação porto-cidade, né? Que acho que um dos principais problemas, e essa questão aí da ponta da praia do Porto de Santos é um exemplo emblemático que gerou uma intervenção judicial, nesse caso, acho que positivo, para justamente dizer, compete à União e às autoridades portuárias falarem sobre o zoneamento dos portos, né? Então, elas precisam falar e definir esses papéis para que o operador não fique ali, o que faço eu, o que sigo eu, como é que não é. Então, esse emaranhado realmente é muito complicado, e é aí que eu acho, Milena, que cabe uma mediação importante, porque por mais que caiba a definição às autoridades, né, portuárias em sentido amplo, esse diálogo com o município é essencial, porque o impacto do porto na vida desses municípios é realmente algo bastante importante. Só sair canetando não adianta, ter esse diálogo, ter mediação aí nesse sentido do mediador como sendo aquele facilitador do diálogo entre as partes, né? Que tem um conflito natural, isso é inegável, mas tentar ver o que dentro desse conflito consegue ser conciliado. Eu aprendi na minha prática, quando a gente tem problemas muito complexos, a gente precisa, claro, primeiro ter uma visão do todo, depois a gente começa esquartejando e começa a resolver pedaço por pedaço, e daí dá uma limpada numa parte, e daí você volta para resolver o todo de novo. Então, acredito muito na mediação, mesmo quando ela seja parcial, quando ela sirva para resolver uma parte do que está sendo discutido, ainda que outras partes nem objeto de mediação possam ser. Por favor, Milena, você me controla com a sua mão, com o tempo, que eu quero ser bem estrita. Eu anotei aqui algumas coisas, mas acho que eu quero seguir aí muito bem os temas. Também não pode faltar uma palavra sobre meio ambiente, não só para falar desse emaranhado, que aí a temática de meio ambiente é campeã,
mas também para elogiar uma iniciativa dos novos contratos aí, dos novos arrendamentos, que falam da participação de neutros, que também é algo que me agrada, como eu já mencionei, na elaboração desses cadastros dos passivos ambientais não conhecidos. Eu acho que foi muito bem, vai muito bem esse tipo de medida. Agora, o procedimento está bem regrado, e daí vai indo tudo muito bem, até que o contrato diz, mas caberá à ANTAC a prerrogativa de, a qualquer tempo, questionar o cadastro dos passivos não conhecidos. Então, é esse tipo de medida que quebra, é feito todo um arcabouço lindo, joinha, ótimo juridicamente, procedimento, participação de neutro, e daí eu sou do direito público, minha formação toda, né? Sou professora na área, doutora na área, então eu sei muito bem as arguras do poder público, mas mesmo o exercício de prerrogativas públicas, eles têm uma coisa julgada ainda que é administrativa, e isso precisa ser respeitado sob pena de que a gente viva na insegurança jurídica eterna, né? Então, está aí um outro exemplo. Um outro bloco de considerações que eu acho importante, também gosto das inovações no sentido de falar das avaliações patrimoniais, né, dos bens de objeto de arrendamento, né? Acho que vai muito bem, acho que é uma medida positiva para a reversibilidade futura, é positiva para o financiador, que gosta de ter uma visibilidade patrimonial mais clara e uma avaliação de como as coisas estão indo, como vai indo as taxas de depreciação. O único ponto aqui, novamente, já que a gente está falando de aprimoramento, eu não estou fazendo só elogios, é estabelecido um prazo de 12 meses para que essa primeira avaliação seja feita. Eu tenho a impressão que esse prazo é curto, para que as partes consigam lidar com a governança dessa situação toda aí, desses bens, que é estabelecida em parte, mas não só, pela Resolução 29 da ANTAC, e que precisa também, que merece aí ser objeto de uma revisão para ter um diálogo maior ali com o dia a dia das autoridades portuárias e para ser simplificada também, num tema aí tão importante. E importante, sobretudo, em razão do que a Beatriz falou, e aí eu já passo para o último bloco, eu tinha até mais uma ponderação, mas acho que não daria, que são as regras sobre as extinções do contrato, né? A Beatriz citou as desestatizações que trazem um potencial aí com uma possível conversão de contratos, mudança de regime de contrato, que não me parece ruim, mas que tem que passar por um diálogo. E aí, o que acontece se a coisa não for adiante? O contrato é extinto, e daí como ficamos nesse tipo de situação? Em outros setores, tem estado muito em pauta, eu tenho atuado bastante nisso também, não é uma atuação muito agradável, mas que são as devoluções de concessões, porque justamente ocorre a extinção antecipada do contrato. E o tanto de questões que tem para se resolver e que esses setores vêm desenvolvendo é algo que eu acho que poderia ser, esse tipo de experiência podia ser apropriada e ser incorporada também pelo setor aí portuário, né? E, de modo geral, eu acho que essas regras merecem um cuidado melhor. Ninguém gosta de falar do fim, mas é importante falarmos do fim. Essas regras de extinção dos contratos por culpa da concessionária, eu acho que são de uma insegurança jurídica atroz. A gente está falando da penalidade mais grave, né, além das declarações de idoneidade, mas de extinção simplesmente do contrato, e a gente tem como cláusula de extinção não obedecer às determinações das autoridades de fiscalização e o descumprimento de normas, de cláusulas contratuais, normas regulamentares e leis. Assim, vago deste modo. O que a gente sabe que realmente decretar a extinção de um contrato não é do interesse de ninguém, mas propicia todo tipo de atuação, aí é um tema tão sensível que eu acho que mereceria um tratamento um pouco mais detalhado, no sentido de que tipo de conduta pode gerar a extinção desse contrato por culpa do arrendatário. Você pode dizer, mas isso é só um problema de quem não cumpre o contrato. Não é bem assim, e cada vez mais a gente que participa da estruturação desses negócios, o olhar do financiamento, do financiador vai muito para esse tipo de cláusula, e a existência desse tipo de cláusula com essas zonas de penumbra acaba repercutindo negativamente até no início, né, no financiamento do pacto, e não só no seu final, mas no seu final também atrapalhando aí toda a cadeia. Eu teria aqui mais algumas
algumas coisinhas, mas eu acho que para ficar dentro do prazo, Milena, eu podia encerrar aqui minha primeira intervenção por aqui. Doutora Letícia, muito obrigada pelas suas, enfim, pelas suas informações, pela sua contribuição. Eu queria resgatar um termo que você usou agora na sua fala, dizendo que viver é arriscado, e eu queria lembrar o Guimarães Rosa, quando ele diz em suas obras, ao longo da sua obra, né, em vários de seus livros, ele diz que viver é um negócio muito perigoso. E aí eu queria fazer esse link perguntando para a doutora Nájila. A doutora Nájila, inclusive, na nossa conversa esses dias, pensando no evento, ela levantou a preocupação de toda essa nossa situação de insegurança jurídica em meio acentuada pela crise gerada pela pandemia. Então, por favor, doutora Nájila, se puder também, com um prazo aí que nós estamos bastante restrito, mas se puder também discorrer sobre o tema, a gente agradece. Vamos lá. Obrigada, Milena, na pessoa em que eu cumprimento todas as minhas colegas de painel, doutora Beatriz, Gabriela, Letícia, doutor César Meirelles, meu professor, doutor Aloysio, meu outro professor, José Roberto Campos, Fabrício, que fazem desse Brasil Export um fórum de enorme destaque, como foi em 2020. E eu tive a satisfação e a honra de participar das reuniões, das 100 lives que o Fabrício promoveu, e fico muito feliz de compor o Conselho Feminino e o Conselho Internacional junto ao doutor César. E o Conselho do Nordeste, a convite do Aloysio Sobreira também. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Bom, destacar que não se pode continuar judicializando tudo aqui no nosso país. Eu sou uma militante, além de advogada, mas eu milito também para dar destaque cada vez mais aos meios adequados de resolução de conflitos, porque nós precisamos cada vez mais, e a agência reguladora, onde também pude trabalhar, a ANTAC, ela tem essa prerrogativa de arbitrar e mediar esses conflitos. Que nós possamos trazer isso para o setor de infraestrutura. Está crescendo cada vez mais, nós estamos constantemente falando do escoamento de carga pelo Norte e Nordeste, pelos portos do Arco-Norte. Então, quanto mais isso crescer, e nós queremos que as partes envolvidas optem pela arbitragem, optem pelos meios adequados de resolução de conflitos. Só no ano passado foram 80 mil processos em trâmite, de acordo com o CNJ, gente. Então, isso aí, cada vez mais, a gente tem que continuar falando. Não adianta só dizer que o juiz, o magistrado, não tem conhecimento da matéria, se eu, enquanto advogado, eu também não tenho os meios e os recursos adequados para mostrar a ele dessa matéria tão exclusiva com a qual nós mexemos no direito. Não posso deixar de destacar aqui, o Brasil cresceu, nós não paramos ano passado, o Fórum Econômico Mundial destacou que nós subimos em 13 posições no ranking de competitividade global. Agora, com esses gargalos de insegurança jurídica, com essa falta de clareza nos marcos regulatórios, a gente vai ficar ainda para trás. Por mais que nós tenhamos 95% aí do comércio exterior feito por via marítima, nós só correspondemos a 1% na Organização Mundial de Comércio. Então, existe muita coisa aí para fazer para colocar o Brasil com mais presença no comércio internacional, e nós que acompanhamos essa parte de direito internacional, de comércio exterior, nós queremos ver isso acontecer. E já estamos acompanhando as iniciativas do MINFRA, do Ministério de Infraestrutura, junto com o Fórum Econômico Mundial, que esse fórum é como nós temos por parâmetro, né, medir o desenvolvimento do setor de infraestrutura e logística do Brasil frente aos outros países. Em 2020, tinha aquela preocupação de que iria faltar, de que iria ter o desabastecimento, e isso não aconteceu. Além dos projetos em todos os modais que estão sendo alavancados pelo MINFRA, as empresas do setor, no tocante, aí temos a presença delas em duplicação de rodovias, expansão da malha ferroviária, e aí eu trago com destaque aí o Porto do Itaqui, que tem a Ferrovia Norte-Sul, ligando o Itaqui ao Porto de Santos, a Ferrogrão, que vai trabalhar aí no escoamento de grãos pelos portos do Arco-Norte. Então, toda essa parte de multimodalidade, a gente vê com clareza, a gente vê com alegria que o MINFRA está tocando. E participando do Brasil Export, acompanhando os debates,
Nos deixa muito feliz quem milita na advocacia aqui no Norte e Nordeste, também no Distrito Federal, a gente vê com muita alegria essas coisas acontecendo. Tem também as mudanças no modelo de gestão que estão sendo aí debatidas nas companhias docas, a sanção da Lei 14.047 de 2020, que é a mini-reforma dos portos, que tem a possibilidade de passar as áreas de exploração da iniciativa privada que estão sob a administração portuária, e também o BR do Mar, que é o que vem se debatendo aí constantemente, que é o incentivo à cabotagem. Agora, é inquestionável que tudo isso, todos esses pontos que nós tratamos no setor de logística, no setor de infraestrutura e nos demais da área do direito, é inquestionável que ainda se tem um antigo gargalo, que é a insegurança jurídica e a burocracia excessiva. Isso repercute, lá no escritório, isso repercute todos os dias em questão de tributação e na questão das relações de trabalho, na regulação e regulamentação da infraestrutura e, ultimamente, na atividade empresarial, que traz um custo enorme, o alto custo para o país, que nem mesmo a gente consegue dimensionar com clareza esse custo que vai ter daqui para os próximos 10 anos, ainda mais nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. O que nós queremos, a gente precisa assegurar que o setor vá promover essa estabilidade jurídica, nós vamos implementar cada vez mais os meios adequados de resolução de conflitos. Eu continuo batendo nessa tecla todas as vezes que nós participamos de mesas, que não se pode mais ficar judicializando e tornando a justiça já morosa e fomentando ainda mais que todas as vezes nós tenhamos que entrar com ação, que ingressar com ação e não conscientizar as partes que existem esses outros meios, ou mesmo conscientizando que as partes possam se disponibilizar para isso. E em especial nesse setor, nós precisamos de previsibilidade no âmbito regulatório, porque só assim a gente vai ter um ambiente fértil. O que a gente quer hoje? São os contratos, garantir que os contratos vão ser cumpridos e investimentos estrangeiros cada vez mais chegando para o nosso país. Agora, no momento que as empresas veem que o ambiente não é fértil, é inseguro para a atração de investimentos, é inseguro no sentido de cumprir com os contratos, a doutora Letícia foi bem enfática sobre isso, não tem como eles ficarem aqui. Então, a gente tem que ter confiança, nós temos que mostrar que eles podem ter confiança nesse setor, mas aí é que entra a regulação, aí é que entra os entes vinculados, todos os intervenientes do setor, para mostrar que isso vai ser garantido. Ainda falta, infelizmente, nitidez em relação a direitos e deveres das empresas. Quando uma empresa estrangeira ingressa aqui e firma um contrato, não há ainda essa clareza em relação a direitos e deveres de cada parte. Além das constantes alterações em leis e marcos regulatórios que a gente passa todo ano, a cada 6 meses se tem uma mudança em todas as áreas, em várias áreas do setor, a gente está passando aí pela reforma tributária, e vamos ver como é que isso vai caminhar. A gente quer ser otimista, vamos pensar com positividade, e também assegurar que a elaboração dessas leis ela vai vir acompanhada com aplicação e interpretação, com transparência, arbitrando e solucionando esses conflitos. Nós temos que lembrar que a fiscalização também e a regulação, elas são direitos constitucionais, são essenciais para a consolidação da democracia e para o funcionamento das instituições. Agora, no momento em que a fiscalização ela vem acompanhada de excesso burocrático e também uma fonte de instabilidade, é aí que a gente tem que trabalhar, quem opera no direito e os intervenientes do setor. São esses problemas que nós temos constantemente no nosso dia a dia enquanto operador do direito. Por fim, ressaltar que a BR do Mar, nós temos esses debates, aí a BR do Mar, a cabotagem não é o transporte porta a porta. Então, a gente sempre vai ter a necessidade do transporte rodoviário. Então, essa estabilidade também não pode acontecer no momento que a gente está debatendo essa reforma na Lei 9432 e na BR do Mar. A gente sempre vai precisar da malha rodoviária, a gente sempre vai precisar dos caminhoneiros, desses profissionais. Então, para também a gente tirar um pouquinho essa discussão. E, por fim, senhoras, parabenizá-las pelo mês, mas que, infelizmente, a gente aqui que acompanha nos juizados de família, das varas de violência doméstica, infelizmente, os números são alarmantes. Eu sei que não é o tema do nosso debate, mas nós estamos aqui 5 mulheres, cada uma ocupando um cargo
cargos altos, tendo posicionamento, tendo visibilidade, mas, infelizmente, o problema nodal que nós estamos enfrentando ainda é a violência doméstica. Só no ano passado nós acompanhamos, foram 44 mil feminicídios. O Brasil está no 5º no ranking global de violência doméstica. Então, o que é isso? É no 5º, então ainda tem mais... Sim, mas nós estamos lá em cima nesse tema. Então, é diário a nossa militância nesse sentido aí de trazer essa abordagem do feminicídio, violência, infelizmente, ainda temos que enfrentar isso e empoderar cada vez mais essas mulheres para chegarem onde vocês chegaram, para chegar em patamares ainda mais altos em suas profissões, independência, e trazer um pouquinho, a Gabriela ressaltou aí a participação só na EMAP, 80% é de mulher, e também ver que o nosso setor já cresceu muito nesse sentido, né? Já estamos aí avançando também e trazendo cada vez mais mulheres competentes que tenham interesse nesse. Eu agradeço a atenção e uma boa tarde a todos vocês. Obrigada ao Brasil Export. Obrigada, doutora Nájila, pelas suas oportunas intervenções, considerações, e eu queria lembrá-las, inclusive, muito oportunas sobre, inclusive, a condição da mulher, uma consultoria chamada McKinsey, acho que todos conhecem, a respeito de uma pesquisa no ano passado, mostrou que a cada 4 mulheres, hoje no mercado de trabalho, uma delas pensa em deixar o seu trabalho ou mudar de carreira. Fora a violência doméstica, que as mulheres, por conta da pandemia, do isolamento e da crise econômica mundial gerada por ela, têm sido as maiores vítimas mesmo, né? Então, oportunas as suas intervenções, as suas considerações. O que teremos agora as perguntas, não é, dos demais participantes aqui da reunião. Nós teremos muito pouco tempo, no máximo 15 minutos, inclusive para darmos tempo das considerações finais das nossas convidadas. Então, eu vou pedir para que sejam muito breves essas manifestações e, inclusive, destinadas a apenas uma das convidadas, por favor. Então, doutor Mário Povia, nós iniciaremos, conselheiro nacional do Brasil Export, diretor da CDRJ, e o nosso grande, antigo diretor executivo, diretor-geral da ANTAC. Olá, Milena. Pelo menos você falou antigo, não falou velho, né? Então... Não, é o ex-diretor. Sempre, né? Todo ex-diretor continua diretor, não é? Muito boa tarde, Milena. Um prazer estar aqui com vocês. E um evento tão rico, né? Com 4 apresentações aí magnânimas, eu diria, né? Doutora Beatriz, doutora Letícia, doutora Nájila e doutora Gabriela. Muito, muito bacana, muito interessante. Gabriela, ainda vou anotar depois todas essas ISOs aí, porque é realmente fantástico aí o trabalho de certificação que a EMAP vem fazendo. A minha pergunta, na verdade, é mais uma provocação do que uma pergunta, porque é quase que unânime, talvez só a Gabriela não tenha abordado, mas ainda assim ela tangenciou a questão, né, da reclamação com os contratos de arrendamento, né, da ausência, talvez, de uma arbitragem, de uma mediação explícita e efetiva, né, o nível de judicialização, questão envolvendo matriz de risco. Nós já tivemos uma legislação, a 14047, permitindo uma flexibilização nas cláusulas essenciais. Nós já temos a questão da convolução do regime jurídico nos casos de concessão, que esses contratos iriam do regime público para o regime privado. Foi colocada agora pela Nájila a questão de insegurança, nitidez, clareza quanto a direitos e obrigações dos arrendatários. E aí eu pergunto, vocês estão esperando o quê para propor uma revisão nisso, né? Não esperem que o governo vá fazer isso de esponte própria, tá certo? Né? Então, eu sei que Beatriz, Nájila, tem uma forte participação
pela Ordem dos Advogados, por exemplo, não sei se Letícia também, mas, enfim, a Letícia também é uma formadora de opinião, Gabriela é uma insider, ela está dentro de uma autoridade portuária. Então, se esse assunto está incomodando tanto, e eu estou de acordo com vocês, eu concordo, será que já não é chegada a hora de uma revisão coletiva desses contratos? Coletiva que eu digo de uma matriz, né, de se chamar, evidentemente, os arrendatários e se propor amigavelmente que sejam contempladas, enfim, todas essas questões, essas mudanças, sobretudo as mais recentes, né? E por que não uma proposta da OAB com começo, meio e fim, com todos os porquês, e levar isso adiante? Ou nós vamos continuar só reclamando, esperando o governo, que não fará isso de esponte própria, a gente sabe disso, né? Nem a agência reguladora deverá fazê-lo, né? Então, Milena pede para eu dirigir essa pergunta, eu posso dirigir para a doutora Beatriz, já que estamos na OAB-DF, sempre juntos aí discutindo essa questão. Mas eu estenderia, se a resposta rápida, talvez para as demais. Muito obrigado. A Beatriz poderia responder, então, por favor, dado o adiantado da hora aqui. Eu vou responder rapidamente. Esse assunto, quando envolve uma questão complexa, né? Porque atualizar um contrato de arrendamento, eu tenho a certeza que eu vou sugerir atualizar o item A e vão querer mexer no item B, C e D. E muitas vezes o B, C e D não vai ser interessante para todo mundo. Então, a OAB, como é coletiva, né, e tem que encabeçar uma ideia que agrade a todos, ou que seja do interesse legítimo de todos da comissão, ela teria uma dificuldade de encabeçar isso. Mas, com certeza, ela dá o apoio às associações e, naquilo que for do interesse de todos, ela pode sim e recomenda que o assunto seja trazido para que leve a diretoria à presidência da OAB. É de grande interesse da OAB que isso seja feito, e segurança jurídica é um primado, né? É essencial, e é interesse da OAB, sim, correr atrás disso. Ela só não pode agir em nome de terceiros e muito menos trazer pontos que talvez sejam complexos demais, e aí já haveria necessidade de uma atuação ou individualizada ou através de associações. Ótimo, obrigada, doutora. Então, a próxima pergunta agora é do Ricardo Molitsas, agora presidente do Santos Export, agora presidente e diretor executivo do SOPESP e também presidente do Santos Export. Por favor, Ricardo, vamos lá. Obrigado, Milena. Parabéns a todas pelas exposições, muito claras, muito inteligentes e muito interessantes. Eu vou aqui tentar fazer uma outra provocação, que é a questão da conversa com os entes federativos ou com o governo. Nós temos hoje uma facilidade muito grande de discutir temas com o governo, coisa que não tínhamos há algum tempo atrás. Mas isso não nos garante que, para frente, nós vamos continuar a ter essa mesma facilidade de diálogo que existe hoje. A minha percepção na questão das audiências públicas, e já falei isso em alguns outros fóruns, é que a audiência pública hoje é feita para cumprir tabela. Porque, na verdade, as excelentes contribuições que são feitas e que não são discutidas previamente à audiência pública, elas são, às vezes, descartadas, né? Porque já tem uma linha montada e muito pouco se muda daquela linha pré-estabelecida dentro do processo de construção de determinado tema. Então, eu queria saber da doutora Letícia, o que fazer para mudar isso? Como é que a gente pode agir para melhorar isso e garantir que nós consigamos, ou de conversas anteriores, ou exatamente nas audiências públicas, no andar, na mudança dos governos, que nós consigamos fazer esse mesmo diálogo que é tão fácil hoje, repito. Obrigado. Obrigada, Ricardo, pela pergunta, que é ótima. De fato, concordo com você. Eu acho que tem avanços, né? Já foi pior. Antes,
esses procedimentos todos, inclusive se debatia só ideias gerais sobre os projetos, né? Hoje a gente pelo menos já tem a divulgação aí de estudos, de vários elementos para discussão, então dá para ter um debate mais qualificado. Como obrigar, né? Acho que essa é uma evolução institucional que não tem muito jeito, tem que praticar, e eu acho que ter esse diálogo cada vez mais qualificado, como você falou, contribuições que são bem estruturadas, né? Porque a gente sabe que no meio daquilo ali, né, mecanismos de participação, tem de tudo, né? Tem desde desabafos até, de fato, questões que merecem uma consideração maior, né? Eu acho que o momento em que elas são feitas, porque é difícil a gente imaginar, claro, eu tenho visto o TCU, que é outro órgão de regulação também, né? Porque o TCU, a meu ver, eu sempre provoco o pessoal do TCU nesse sentido, ele não só controla, como ele regula, porque ele atua tanto que acaba tendo repercussão regulatória, mas o TCU, ele tem, eu tenho visto ele um pouco procurando fazer um controle também da qualidade desses procedimentos aí, das consultas públicas de modo geral. Mas acho que é pouco a gente pensar nesse controle repressivo. O que eu fico achando é que a gente deveria... O timing desses procedimentos é muito posterior, porque quando se chega em consulta pública, até pela obrigação legal, muitas vezes, dependendo do tema, já tem que ter uma minuta pronta, estudos prontos. Então, você já tem realmente, como você falou, a cabeça fechada. Então, nada de muito relevante vai ser alterado ali, né? Já começa a ter cada vez mais algum aperfeiçoamento, mas a estrutura do projeto já está lá, não se vai voltar atrás para poder ouvir. Então, eu acho que é algo importante a gente se valer também de outros mecanismos de participação, para além das consultas públicas, com as audiências públicas como parte, porque elas normalmente são mais reguladas, dizendo que tipo de coisa tem que estar, e são para projetos mais maduros. Eu gosto muito de mecanismos como esses diálogos, que agora têm começado a ser feitos, reuniões participativas, tomadas de subsídios, que são procedimentos participativos que as agências têm aberto para propiciar uma troca de ideias mesmo, às vezes no projeto ainda em fase de estruturação. Eu acho que é importante a gente estimular esse outro tipo de procedimento também, para além de caprichar cada vez mais nas contribuições, para tornar cada vez mais difícil uma resposta muito desqualificada aí por parte daqueles que estão cuidando do projeto. Não sei se foi satisfatória a tua questão, mas é o que me ocorreu aqui de alguma proposta de solução no tema. Obrigado, doutora Letícia. Enfim, agradeço, doutora. O próximo, então, manifestante aqui é o executivo Otávio Grotoni, conselheiro do Sudeste Export e representante da Eldorado Celulose. Por favor, Grotoni, para uma das convidadas, a sua pergunta, por favor. Antes, o Fabrício, o que eu preciso fazer para fazer parte desse comitê feminino aí? Porque eu estou começando a achar que aqui é que o negócio está quente, viu? Porque os homens não podem entrar, né? Então, eu estou me sentindo excluída aí, viu? Parabéns aí. E plagiando aí o meu colega César Meirelles, realmente a gente precisaria de mais umas 6 horas aqui para poder debater tudo que a gente precisa. Eu gostaria de plagiar o ex-ministro Celso de Mello e dar aqueles pareceres de horas aqui nas minhas perguntas, mas eu vou ser um pouco mais objetivo. Eu queria falar com a doutora Beatriz, mas também as outras doutoras que quiserem contribuir. Quando a gente fala em regulação, em agência, etc., isso assim, não causa tanto espanto para a gente, porque a gente vive num país onde tem regras para tudo, né? Enfim, agora então nem se fala, você não pode mais fazer isso, pode fazer aquilo, né, com o Covid, enfim. Mas o que mais assusta, não sei se essa é a palavra correta, né? Quando a gente fala em segurança jurídica, etc., isso a gente acaba acostumando com isso. O que é difícil para nós, empresários, para convencer, imagina explicar isso para o investidor que está com o dinheiro dele lá fora e vai trazer o dinheiro, porque são investimentos grandes, investimentos de longo prazo, 25, 30, 40 anos.
quando quando a gente fala em segurança jurídica, o negócio vai um pouco mais além disso. Todo mundo deve, principalmente a área jurídica, aí, as doutoras que são estudiosas, se nós, cidadãos normais aqui, que não dominamos o direito, ficamos perplexos com o que aconteceu com a decisão monocrática lá no Supremo, onde apagou tudo que acontecia, quer dizer, jogou fora todo um histórico, etc., né? E simplesmente, numa canetada, resolveu tudo. Aí a gente fica analisando o seguinte: quando nós estamos falando de discussões jurídicas, etc., agora que a modelagem deve mudar, etc., você imagina que passam-se todas as etapas são favoráveis, aí chega em um determinado momento, daqui a 4, 5 anos, alguém vai lá dar uma canetada e diz, não, não é mais assim. Então, como é que a gente trata isso? Como é que os advogados estão enxergando isso? É isso sim que eu acho que é a maior insegurança. Não é o excesso de regulação, não é a ANTAC, não é a NTT, etc., porque são decisões operacionais e isso é dinâmico. Agora, quando você chega num caso como que a gente viu ali, e aí eu não estou falando especificamente do caso do presidente Lula, especificamente, isso é meramente um exemplo. Mas você imagina como é que a gente explica um negócio desse, em que aconteceu todo um processo que foi legítimo, pelo menos aos olhos da imprensa, inclusive dos próprios, passou nas várias instâncias, né? Desembargadores, etc. Quando chegou lá, num determinado momento, alguém deu uma canetada lá, e aí eu não sou advogado, não tenho competência para discutir, foi lá e mudou. Então, você imagina um contrato de 25, 30, 40 anos, que vai custar R$1 bilhão, dinheiro que tem que vir de fora, e aí no meio do campeonato alguém fala o seguinte, não, todo isso aí que aconteceu na primeira, na segunda instância, nos tribunais, não vale isso daqui. Como é que a gente lida com isso? Como vocês, advogados, estão enxergando isso? Esse sim está tirando o sono da gente. Então, muito obrigado aí. Otávio, muito obrigada pela pergunta. De fato, eu fico até numa encruzilhada, porque esse é um processo que gera revolta, né? Seja para um lado, seja para o outro. E o que se verifica nesse exemplo foi uma questão de nulidade suscitada. Então, entendo que, havendo uma nulidade, realmente tem que ter uma limpeza desse processo no para trás, porque significa que algo está inválido e deve ser refeito. Mas, considerando agora o caso do setor portuário, né, caso haja nulidade nos processos, esse é o procedimento regular. Agora, se vamos falar de novas normas que venham a ser aplicadas enquanto o contrato está em vigor, como deve ser a incidência dessa nova norma ou dessa nova lei neste contrato, principalmente quando os investimentos já foram colocados, né? Porque se está no início do contrato, você ainda chama a administração para conversar e fala, epa, não vou cumprir esse cronograma, vamos renegociar. Agora, se o investimento já foi feito, virou sunk costs, que você não consegue mais levantar sem ter seu efetivo prejuízo, como é que deve ser feita essa interpretação? A lei do direito administrativo prevê que não pode ter interpretação nova para a regra antiga, né? Então, se existe já uma lei em vigência, você muda a interpretação dessa lei, a princípio não pode ter essa interpretação nova para o seu contrato, para a sua situação. Essa é a lei na prática, ou melhor, essa é a lei em tese. Na prática, quando você coloca isso para um tribunal decidir, ele pode decidir de maneira diversa. Sim, esse é um problema de segurança jurídica, né? Agora, considerando também essa questão da retroatividade da norma, a gente sabe que no direito penal existe o princípio da retroatividade para beneficiar o réu. A gente defende que no direito administrativo, quando há alguma questão de punibilidade, também deveria existir a retroatividade em benefício do administrado. Então, existem algumas situações onde a gente avalia que é melhor se utilizar a nova norma ou a interpretação nova para beneficiar o administrado. É sempre para beneficiar o administrado, né?
com relação à nova legislação e não à mera interpretação, também deveria ser assim. Mas, na prática, nós vemos que tem até um dispositivo legal na lei de criação da ANTAC, que fala que, havendo legislação superveniente, ela se aplica diretamente nesse contrato. E aí é quando vem o embate e quando é necessário chamar, se não a associação, mas se não chamar o seu próprio advogado, para discutir junto à ANTAC, se for o caso, ou junto ao poder concedente, a aplicabilidade dessa norma. Eu entendo essa questão trazida, de fato, é o principal chamariz da insegurança jurídica, e foi muito bem colocada essa questão, mas ela só se resolve, infelizmente, no caso a caso. Muito obrigado, doutora Beatriz. E assim, o segredo é ter bons advogados por perto, né? E contar. De preferência quem estuda. Eu acho que contar com a razoabilidade também, né? Hoje a administração, ela tem entendido essa questão que eu trouxe de uma análise econômica do direito, a administração tem buscado fazer isso também nas suas análises. Então, eu acho que é contar com essa razoabilidade. Tomara que a gente esteja com a doutora Beatriz, a doutora Letícia, a doutora Gabriela, tudo por perto para ajudar a gente aqui, viu? Muito obrigado, boa tarde aí para vocês, parabéns pela explicação, e também encher de charme o Fabrício esse evento, viu? Parabéns. Está melhor que os outros, viu? Doutora Nájila e doutora Gabriela, gostariam de comentar rapidamente essa questão? Se me permite, Milena, doutor Otávio, eu gostaria apenas de contar uma situação, né? Que essa insegurança jurídica, ela chega a ser tamanha que eu me vi na Páscoa do ano passado, no sábado de Páscoa, grávida, na beira do cais, às 11 horas da noite, com 3 oficiais de justiça, um da Justiça do Trabalho, um da Tribunal de Justiça, Justiça Comum, e um da Justiça Federal. Todos os oficiais de justiça querendo tratar da mesma matéria. Os oficiais de justiça não sabiam, naquela situação, para eles, inclusive, eles não sabiam qual liminar que eles deveriam dar cumprimento. Inclusive com força policial. Então, nós tínhamos Polícia Federal e Polícia Civil, todos na beira do cais, junto com os oficiais de justiça tentando dar cumprimento a uma liminar. Isso suscitou um conflito de competência no STJ e, inclusive, uma revogação de liminar com retratação de um desembargador que se disse levado a erro pelas circunstâncias e informações que ele recebeu na liminar. Então, além de existir uma falta de conhecimento do setor, a gente tem também a questão da má-fé, né? Principalmente na concessão de liminares, isso gera também uma insegurança jurídica, aliada à falta de desconhecimento de magistrados e a obrigação de cumprimento de decisões que sequer são possíveis de se dar cumprimento. Então, a gente traz realmente uma estabilidade jurídica, uma insegurança jurídica a todos os atores envolvidos no setor, e eu falo, naquela situação específica, operadores portuários, arrendatários, aqui falando de contratos de arrendamento, custos, já previstos em contratos de arrendamento, como Beatriz colocou, e que podem vir a ser prejudicados por uma decisão liminar, que o próprio judiciário não sabe a quem compete a competência. Então, e aqui eu volto novamente na minha fala da importância desse trabalho do setor, com os atores, né? De trazê-los para dentro, para trazê-los para o setor, para conhecer os atores, para conhecer as nossas dores, as nossas problemáticas, os limites e responsabilidades legais, a fim de buscar uma maior assertividade aí na nossa atuação no dia a dia. Porque, como operadores do direito, nós podemos ter várias interpretações para uma mesma norma. Faz parte do nosso papel. Mas isso ainda, a insegurança jurídica gerada pela falta de conhecimento, esse sim é algo que a gente tem que ter como um desafio de trabalho no nosso dia a dia. Doutora Nájila.
Eu acompanho minhas colegas nas considerações feitas. Acho que a gente fala já muito em segurança jurídica, virou um mantra, instabilidade jurídica, e Mário também colocou, acho que a OAB sozinha não consegue fazer esse trabalho, e por enquanto vamos buscando por soluções. Nós vamos pedir a colaboração dos consultores aí mais especificamente no setor. Agradeço, doutoras. E agora, então, a pergunta do nosso amigo César Meirelles, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export. César, por favor. Antes de mais nada, é uma honra. Me sinto lisonjeado fazer parte desse momento de hoje e agradecer muito pelo espaço. E já parabenizo você, Milena, pela sua belíssima condução como mediadora. E, olha, a doutora Beatriz Galotti, doutora Gabriela Hecker, doutora Letícia Queiroz, doutora Nájila Burrata, e, pelo amor de Deus, as senhoras deram um show de inteligência e de profundidade e nos engrandeceu muito, demasiadamente, positivamente, nesse evento de hoje, nessa tarde de hoje. Eu iria diretamente para a colocação técnica, mas a minha vice-presidente, querida Nájila, tocou num ponto que não podemos deixar de enfatizar. Não podemos, por hipótese alguma. É exatamente em relação à desigualdade de gênero que o nosso país ainda não enfrentou adequadamente. É algo que, por mais que tenhamos um orgulho fabuloso em ver essa mesa, essa bancada, como muito bem se posta, mas enquanto houver essa desigualdade sórdida, inaceitável, eu acho que não são as mulheres que têm que ser ativistas, não. Todos nós temos que ser ativistas feministas. E eu me enquadro nessa turma. Eu sou um feminista ativista por natureza. Não pode ser diferente. Os números são cruéis, sórdidos, criminosos. Então, me perdoe iniciar enfatizando a fala fabulosa da minha vice-presidente Nájila, porque ela é absolutamente irretocável. E todas as senhoras foram nas suas colocações de uma forma também irreprochável pela leitura que fizeram. E vejam que coisa interessantíssima que as senhoras tangenciaram e convergiram para palavras que estavam presentes como integração, como o fortalecimento das instituições voltadas às questões efetivamente que devem ser tratadas colegiadamente, tá certo? E esse talvez seja um grande problema, se assim me permitem expor, da nossa insegurança jurídica. As coisas são feitas de modo fragmentado, né? Quer dizer, ninguém se comunica com a área ambiental ou com a área de patrimônio histórico ou com o município para discutir assuntos da coletividade. Quer dizer, enquanto não houver uma avaliação voltada a políticas públicas de fato, uma questão portuária obrigatoriamente faz parte de uma análise de políticas públicas, tá certo? Efetivamente, nós estaremos incorrendo em erros reticentes. E a pergunta que eu queria fazer, eu até tinha colocado para Fabrício, puxa, Fabrício, me permita eu fazer para todas quatro, porque efetivamente todas quatro abordaram. Mas como eu não posso, e a doutora Milena aí já me olhou com o olho bastante contundente, eu vou colocar essa pergunta para a doutora Letícia, que ela usou uma palavra que, para mim, ela é muito forte nesse contexto, que é a análise de impacto regulatório. Quando eu trabalhei no governo do Estado da Bahia, nós falávamos muito em relação a políticas públicas e a necessidade efetiva de todo projeto ter uma análise ex ante e ex post. Ou seja, antes de qualquer coisa, faz-se análise ex ante, para que você tenha a análise e os gaps, né, efetivamente identificados. Projeto realizado, vamos ver os impactos, uma análise ex post.
para ver a efetividade daquele projeto. Doutora Letícia, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: é possível, neste país idiosincrático que nós vivemos, ainda tentarmos hastear essa bandeira nesse nível e nesse contexto? Eu acho que a gente tem que acreditar, né, César, nas bandeiras, né? Quando a gente estava falando aí, a pergunta da Milena da trajetória, né? Eu falei da prática da resiliência também, né? A gente precisa levantar as bandeiras, a gente tem a mesma visão, acho importante, tanto a análise ex ante como ex post, as duas, porque se pode sempre corrigir a rota, né? É importante que se tenha essa simplicidade, essa capacidade. Eu acho que as leis elas vão bem. A gente fala muito, falta lei, falta regulação. Eu acho que falta pouca regulação, né? Falta efetivação, porque as leis elas são muito positivas nesse sentido, as leis e entendimentos. Então, esse tipo de instrumento ele vem sendo exigido. O que me preocupa um pouco é que, às vezes, ele acaba ficando vazio de conteúdo, é que nem a questão que o Ricardo me fez sobre as consultas públicas, como tem uma série de leis que tornam obrigatório, que isso acaba sendo feito mais para cumprir tabela. Eu já vi cada análise de impacto regulatório, como é obrigatório, aí a pessoa vai lá, faz um formulário, sem usar aquilo. Eu fico feliz que você, na sua experiência, tenha prestigiado mesmo, sem usar aquilo como, e talvez a luta seja essa, né? Tanto da consulta pública quanto da análise de impacto regulatório, que sirvam como instrumentos de decisão. Não é só fazer, mas é de fato fazer valer, né? Então, mas eu acho que a gente tem que ter essa bandeira. Gostei de ouvir o Mário falar, que o doutor Mário, que eu sou formadora de opinião. Eu acho que tem esse lado meio ativista, de tentar, e eu tento fazer a minha advocacia, isso, fico ali, né, em cima, marcando, porque eu acho que com isso a gente também consegue gerar alguma transformação. Então, não deixe, meu caro César, de artear sua bandeira. Conte comigo, estarei contigo aí nessa fila aí dos que prestigiam esse instrumento, que eu acho bastante importante. Enfim, agradeço sua intervenção também, César, doutora Letícia. Dado o adiantado da hora, nós já estouramos aí em 10 minutos, um debate esplendoroso, sem dúvida, mas eu vou pedir desculpas pelos demais participantes que teriam suas perguntas. Nós teremos outras oportunidades para discutir o tema, e agora, então, nós passaremos às considerações finais das doutoras. Eu vou pedir a gentileza de cumprirem 30 minutos no máximo, e agora inverteremos a ordem dessas considerações finais, começando aí, então, pela doutora Nájila. Ok, doutora? Milena, 30 minutos não, pelo amor de Deus, 2 minutos para cada uma. Desculpe, eu falei 30 minutos já quase passados, 3 minutos para cada uma, César. Vamos lá, 1 minuto a mais, eu acho que vale. Doutora Nájila. O meu é rapidinho, só agradecer, parabenizar mais uma vez o Brasil Export por essa iniciativa, a criação desse conselho, do Conselho Internacional, participando com o doutor César, para mim é um grande prazer, porque minha área é essa também, Direito Internacional, de Comércio Exterior. Fico muito feliz em trazer esses dados com as demais, doutora Gabriela, Beatriz, Letícia. Parabenizar Fabrício pela condução gigante desse fórum, e os demais conselheiros, e dizer também, ficar a minha consolidação aqui, de que a mediação e a arbitragem, elas evitam, se a gente está buscando soluções para essa questão da insegurança jurídica, instabilidade no setor, cada hora se muda um marco regulatório, uma lei, emendas, que a gente também pode cada vez mais falar nessa questão dos meios adequados de resolução de conflitos, enfatizar ainda mais que isso vai evitar, essa implementação, ela vai evitar situações desse tipo que a gente vê no cotidiano. Então, é isso, e vamos perseverar aqui no nosso setor trazendo essas soluções. Obrigada, gente.
Doutora Letícia, por favor. Bom, queria começar fazendo coro, né, para falar da minha categoria, o que a Nájila mencionou. Acho que podíamos aproveitar também esse momento para refletir aí. Nós, mulheres, conseguimos, né, temos essa oportunidade de usar aí os nossos talentos para poder ter uma boa evolução na vida, mas não são todas de nós que podem, né? Então, é um momento também, as mulheres têm um lado, às vezes, muito competitivas entre si. Eu, cada vez, tenho tido mais compaixão com as mulheres que têm vidas diferentes e opções diferentes. Eu acho que o importante é que a mulher faça o que ela quer, ela não precisa provar nada para ninguém e nem fazer nada que ninguém queira que ela faça. Então, eu queria encerrar minhas considerações com isso e também com o meu agradecimento por essa oportunidade dessa discussão e deixar aqui meu abraço caloroso para todos. Doutora Milena, acho que seu microfone está no mudo, doutora Milena. Isso, por favor, doutora. Tá bom, doutora Milena, Bruno, Fabrício, obrigada pela oportunidade de participar novamente aqui do Brasil Export e também pela oportunidade de participar de uma semana de discussão de temas tão importantes trazidos por mulheres extremamente capacitadas, como disse a doutora Letícia. Atuando junto à Vista Brasil, eu faço parte da diretoria executiva da Vista Brasil, nós vemos hoje uma gama de mulheres em todo o setor de shipping. A Vista Brasil existe há 4 anos, na unidade aqui no nosso país, né? No mundo há mais de 50 anos, no Brasil há 4 anos, e quando nós iniciamos, nós éramos 36 mulheres. Dessas 36 mulheres, a grande maioria locada no Rio de Janeiro, São Paulo, e tínhamos apenas 2 do setor portuário, a doutora Jaqueline Vempap e eu. Hoje, no nosso quadro de 146 associadas ativas, nós temos mais de 40% de associadas mulheres. E mulheres aqui de setores técnicos, operacionais, administrativos. Nós temos desde trabalhadores portuários avulsas até práticas que são associadas. Então, existe sim, a gente precisa incentivar cada vez mais a participação de mulheres e mulheres capacitadas, e fóruns como esse trazem a oportunidade de mostrar para o setor que nós temos sim, né, várias profissionais que podem estar aí engajadas, trabalhando em conselhos, em suas empresas e participando. Então, agradeço a oportunidade de poder usar aqui esse espaço também para falar um pouquinho e mostrar um pouco sobre o nosso trabalho. Obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada, doutora Beatriz. Então, por favor. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar presente nesse fórum que eu considero o maior do setor portuário e, sem dúvida, permite debates como esse e envolve agora mulheres, grandes mulheres, e como a Gabriela falou, antes o ISTA era uma grande referência para mulheres do setor e agora eu vejo que temos mais uma grande referência, que é esse conselho, e eu fico imensamente feliz de participar. Com relação ao nosso tema, segurança jurídica, vou usar um jargão que é do setor, temos uma janela de oportunidade para a renovação desse conceito. E o que a sociedade, principalmente a portuária, precisa é saber que essa oportunidade está aqui e continuar cobrando as mudanças. Como o doutor Mário colocou, não espere que o governo faça tudo, né? Que parta do poder concedente ou da ANTAC a iniciativa. Vamos ser proativos, vamos cobrar que o governo nos dê essa oportunidade de inserir maior segurança jurídica e temos um ambiente de infraestrutura mais aberto e mais propício a investimentos. Eu acho que é isso que todo brasileiro quer, principalmente nesse momento de final, espero, de pandemia. E era isso que eu tinha para contribuir. Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada, então, doutoras. Muito obrigada, Fabrício, pela oportunidade. Acho que mesmo com tantas dificuldades, não é, um número significativo de mulheres tem despontado nas empresas e nas corporações do setor portuário. É o caso aqui dessas grandes e experientes advogadas, e isso só atesta, não é, que a diversidade de gênero agrega e muito na adoção de melhores práticas de governança, de planejamento estratégico,
de produtividade, de receita, sustentabilidade, ambiente de negócios e por aí vai, não é? Agradecemos a todos. Fabrício, eu acho que você finaliza, conclui aí o evento, não é? Muito obrigado, Milena. Muito obrigado mais uma vez. Como diria meu amigo César Meireles, a sua condução foi irreprochável. Então, queria agradecer a apresentação aqui da doutora Beatriz, da doutora Letícia, da doutora Gabriela, da doutora Nájila. E aqui, novamente, também quero plagiar nosso amigo João Bosco, nosso conselheiro do Sul, que ele me falou no passado que todas as tardes nós tivemos aqui um verdadeiro MBA, né? Então, aqui, com certeza, foi mais uma grande aula, realmente uma tarde especial. Eu fico realmente muito surpreso e aprendo a cada dia, porque eu vejo o carinho, eu vejo a dedicação, eu vejo como vocês se envolvem com as coisas. Eu tenho aqui que fazer uma confidência, porque em nenhuma das lives nossas até agora, nós tivemos grupos, né, que foram feitos exatamente para discutir com antecedência como que ia ser a dinâmica, e esse grupo feminino fez isso daí. Então, realmente demonstra todo esse trabalho. E, logicamente, a plateia qualificada. Numa programação de quase 2 horas, eu quero, mais uma vez, registrar a qualidade aqui do nosso público. É um evento fechado, e aqui eu quero assim, traduzir essa qualidade em 2 grandes ícones do setor, a doutora Elizabeth Codato, né, e o doutor Benjamin Galotti. Eu acho que são 2 grandes lideranças do setor e que realmente passaram a tarde toda aqui conosco, prestigiando. Então, mais uma vez, obrigado. Eu, no meio da live, eu recebi uma daquelas coisas de WhatsApp e até pedi para colocarem, porque ilustra muito bem o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento que, de fato, se o governo tivesse tomado essa decisão, talvez nós estivéssemos numa outra situação. Não sei se vão conseguir colocar, mas que é mais ou menos isso. Se tivessem colocado uma mãe para cuidar disso, já estava todo mundo vacinado, de banho tomado e agasalhado, pronto para sair, porque vocês são incríveis, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria parabenizar essa grande tarde, convidar para o evento de amanhã. Amanhã, mais uma tarde especial aqui, inclusive com a presença da doutora Elizabeth, e encerramos mais um evento aqui do Brasil Export. Então, amanhã, o tema Movimentos de Incentivo à Inclusão da Mulher e da Equidade de Gênero no Setor de Logística e de Infraestrutura. A Flávia Maia participou conosco hoje aqui, né, esteve presente, será uma das participantes, junto com a doutora Elizabeth, com a Estela Massuda e com a Maria Cristina Dutra, da FENOP, e a moderação da nossa amiga Joana Brotas, da CODES. A todos uma boa tarde, a todas uma boa tarde e até amanhã. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, pessoal.